Muito bem, estamos de volta no nosso quarto e último bloco e a gente começa esse bate-papo de agora falando da cessação da incapacidade de fato de exercício. Você que já viu os artigos 1, 2, 3 e 4 do Código Civil, a gente vai agora avançar para um tema que é tão importante quanto os demais e que aparece aí na sua tela. Situações que fazem cessar a incapacidade de fato de exercício. Vamos começar esse bate-papo a partir do artigo 5º do Código Civil Brasileiro. E o artigo 5º do Código Civil Brasileiro, ele traz dois assuntos. O primeiro assunto do artigo 5º do Código Civil Brasileiro é a maioridade. A maioridade que é tratada no caput do artigo 5º e que é causa de cessação da incapacidade de fato de exercício. A maioridade é adquirida aos 18 anos, para homem, para mulher, isonomia, e a maioridade faz cessar a incapacidade de fato de exercício. A segunda hipótese cessante de incapacidade de fato de exercício é a emancipação. E a emancipação ela estará identificada no parágrafo único do artigo 5º do Código Civil, que traz as hipóteses de emancipação. Temos aqui, portanto, um tema super importante e você vai verificar que essa emancipação, que é uma causa de cessação da incapacidade voluntária, ela pode ser uma emancipação voluntária, que é aquela realizada pelos pais como uma decorrência do poder familiar, como um dos atributos do poder familiar, está o poder dos pais emancipar os filhos menores, e que acontece mediante escritura pública independente de homologação judicial. Você vai identificar a emancipação judicial do tutor, já eu explico melhor, e você vai identificar hipóteses de emancipação judicial legal. Entre elas temos o casamento, entre elas temos o estabelecimento de economia própria, a colação de grau em ensino superior, etc. Tudo isso você encontrará aqui no artigo 5º, e é esse artigo que será invadido. Vamos agora fazer uma imersão no artigo 5º do Código Civil, vamos aprofundar o tema da emancipação da maneira que se faz necessário, tá? O que é que diz o artigo 5º do Código Civil Brasileiro? A menoridade cessa aos 18 anos completos quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Então, você tem ali o tema da maioridade no artigo 5º, né? E o parágrafo único diz, cessará para os menores. Então, eles continuarão submetidos ao Estatuto da Criança e do Adolescente, eles continuarão inimputáveis criminalmente, apesar de ter cessado a incapacidade, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público. Eu botei até escritura, eu vou ser mais fiel ao texto de lei, tá? Para não ter erro, né? Mediante instrumento público. Mediante instrumento público, tá? E aí, repare, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, e isso é o importante. Independentemente de homologação judicial. Ainda que não haja homologação da justiça, porque não haverá necessidade de homologação da justiça. Não haverá necessidade de homologação judicial. Portanto, esta emancipação, ela é uma emancipação voluntária e extrajudicial, porque ela simplesmente não passa pela justiça. Ela não é submetida ao controle jurisdicional. Não é, independente de homologação judicial. Agora, perceba você que a idade mínima a partir da qual alguém pode ser voluntariamente emancipado é 16 anos, tá? Então, a partir dos 16 anos, essa pessoa poderá ser emancipada.
se o menor tiver 16 anos completos. A segunda hipótese é a hipótese de emancipação judicial, e essa emancipação judicial é exclusivamente para a hipótese de tutela. Por quê? Porque o tutor, ele não tem poder familiar. Ele não tem autoridade parental para emancipar o tutelado. O tutor é um representante legal do tutelado, é o responsável pelo tutelado. Ok, mas tutor, ele não tem autoridade parental. A tutela é constituída por sentença da justiça. E é por isso que o tutor precisará requerer ao juiz de direito a emancipação do tutelado. Faz sentido. Temos aqui, então, essa hipótese. Visto isso, a emancipação extrajudicial voluntária pelos pais e a emancipação judicial do tutor, a gente entra agora nas hipóteses de emancipação legal e extrajudicial. E a primeira é o casamento. Perceba que a lei não fala de união estável. A lei vai dizer que o casamento emancipa. É um problema aqui. Tecnicamente, se a sua prova perguntar sobre união estável, você tem que dizer que não, a priori. Mas é um perigo isso, porque você pode encontrar questão objetiva de concurso público, a sua banca não tem posição assentada, pacificada a respeito desse assunto, mas você pode encontrar questão de concurso público aplicando, por analogia, para a união estável, hipótese de emancipação. O inciso segundo, ele é omisso a respeito desse assunto. Casamento emancipa, tá? E olha, divórcio não cancela a emancipação do casamento, porque, você lembra, porque a emancipação é irrevogável, porque a emancipação é irretratável. Se a emancipação é irrevogável, se a emancipação é irretratável, o divórcio não cancela a emancipação. Muito bem, casamento emancipa. O que mais emancipa? Exercício não é posse em cargo público, não é nomeação, não é aprovação em cargo público. Exercício de emprego público efetivo. Não é também cargo de confiança. Cargo de confiança não emancipa. Exercício de emprego público efetivo, tá bom? Colação de grau em ensino superior. Não é a formatura, não é a conclusão do curso, é a colação de grau. E, finalmente, pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego. É aquilo que a gente convencionou chamar de estabelecimento de economia própria, né? Desde que o menor com 16 anos tenha economia própria. Então, com isso, você cessa a incapacidade. Muito bem, estamos nos despedindo do artigo 5º do Código Civil. Ele está agora no nosso retrovisor, junto com a incapacidade de fato, de exercício, junto com a capacidade de direito, com a personalidade, com o nascituro, junto com a LINDB, né? A gente começa a acumular alguns temas e a gente precisa fazer aquela projeção. Estudou hoje, estuda daqui a uma semana, estuda daqui a 15 dias, estuda daqui a um mês, porque você precisa revisar para não esquecer o que você está estudando. Agora a gente dá um passo adiante e agora a gente vai para os artigos 6, 7 e 8 do Código Civil. Vamos falar de morte, vamos falar da extinção da pessoa física, a extinção da pessoa natural. Como diriam os romanos, mor omnia solvem. A morte tudo resolve. A morte tudo extingue. A morte é causa extintiva da personalidade da pessoa natural. O artigo 6º do Código Civil diz que a existência da pessoa natural termina, ela deixa de existir com a morte. A morte é causa extintiva da existência da pessoa natural. A pessoa natural deixa de existir com a morte, é o que afirma o Código Civil Brasileiro. E, na sequência, o Código Civil Brasileiro ele vai subcategorizar a morte em morte natural, de um lado, e morte fictícia, do outro lado. A morte natural é aquela que tem o corpo. A morte ficta ou presumida é a morte sem corpo.
Então, a gente começa a organizar essas ideias de extinção da pessoa natural. Olha o que diz o Código Civil. Presume-se essa quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. E aí, eu vou ao artigo 7º e vejo: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência em duas situações. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, se for extremamente provável a morte de quem se encontrava em perigo de vida, é uma primeira hipótese. E a hipótese de número 2, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Temos, portanto, pela lei, duas situações jurídicas nas quais alguém pode ter a sua morte judicialmente declarada sem precisar do procedimento de ausência. Ou porque estava em risco de vida, era extremamente provável que tenha morrido, um exemplo de um maremoto, terremoto, tsunami, acidente aéreo e por aí vai. Ou em uma hipótese de campanha de guerra. Houve a guerra, a pessoa foi à guerra, a guerra acabou, tem mais de 2 anos e a pessoa não voltou. Você pode também ter aqui uma situação de morte presumida sem procedimento de ausência. E aí, o interessado, os parentes, os herdeiros devem fazer o quê? Devem ajuizar uma ação judicial. Pensa aí no caso de Brumadinho, alguém que desapareceu ali em Brumadinho. O que é que os parentes podem fazer? Eles podem lançar mão do parágrafo único do artigo 7º do Código Civil. Olha o que esse parágrafo único vai nos dizer. A declaração da morte presumida somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Aqui nós não teremos, portanto, a morte real, nós teremos a morte jurídica presumida por sentença da justiça. O sujeito vai à justiça e diz: fulano se encontrava em perigo de vida por esse evento. As buscas de fulano foram realizadas sem sucesso e elas se esgotaram. Ninguém procura mais em Brumadinho, nenhuma autoridade pública procura mais corpos em Brumadinho. Então, Excelência, diante dessa constatação, com fundamento jurídico no artigo 7º do Código Civil, venho requerer, Excelência, a declaração da morte presumida. A declaração da morte presumida. Percebeu? Isso é muito importante. O Código Civil brasileiro vai trazer essa ideia. Morte presumida ou morte civil ou ficta mortis, aquela sem o cadáver. E aí você pode ter com procedimento de ausência e sem procedimento de ausência. O que é que a gente viu até agora? A morte presumida sem o procedimento de ausência. A gente viu até agora o artigo 7º do Código Civil brasileiro. Até agora, o que foi visto foi o artigo 7º do Código Civil brasileiro, não é? Bom, deixa por enquanto a morte com procedimento de ausência para lá, para depois, porque a gente está seguindo a sequência do Código. E agora nós vamos tratar da comoriência. A comoriência que foi objeto de concurso público do TJ do Amazonas no último domingo. Agora, em outubro, né? Em 13 de outubro de 2019. A comoriência foi uma questão do TJ do Amazonas, um concurso muito parecido com o que você vai fazer, com o seu concurso, que você ainda vai fazer, de cartório, né? De TJ Alagoas, não é? Repara o que eu vou lhe dizer. Lá no TJ do Amazonas, dizia-se assim: um casal sofreu um acidente e não foi possível identificar quem morreu primeiro. Nesse caso, presume-se que quem morreu primeiro foi o homem. Falso. Lá era uma questão CESP, não é a sua banca. Mas o conteúdo lhe serviu para treinar. Eu, aliás, postei essa questão na minha lista de transmissão. Coloquei a questão, disse, olha, do último domingo, e depois eu fiz um comentário em vídeo. E o comentário era esse artigo aqui, ó, comoriense. Era o artigo 8º.
se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros. O que é que acontece? Presumir-se-ão simultaneamente mortos. Haverá uma presunção jurídica de que morreram ao mesmo tempo. Perceba, não se exige que as mortes tenham acontecido no mesmo lugar. Geralmente elas acontecem no mesmo lugar, mas não se exige isso. Exige-se que as mortes tenham acontecido no mesmo tempo, independente do lugar. No mesmo tempo. Se não foi possível identificar quem morreu primeiro, comoriência é a ideia. É por isso que aquela questão de prova, lá estava errada. Por falar em questão de prova, é hora de treinar. Que bacana, né? A gente está fazendo isso de uma maneira construtiva, simbiótica, vem conteúdo, vem questão e a gente vai desenvolvendo. Eu trago aqui uma questão da VUNESP de 2019, sempre trabalhando com questões atuais, não é? Do próprio ano. E nessa questão se dizia o seguinte: assinale a alternativa em que os dois elencados são respectivamente um agente capaz e outro um relativamente incapaz. Letra A. Pessoa com 17 anos emancipada. Letra B. Pessoa com 15 anos completo. Falso. Porque pessoa com 15 anos completo é absolutamente. Confere? E não relativamente. E não relativamente. Fundamento jurídico, artigo 3º. Então, a letra A, ela é falsa. A sua banca lhe perguntou isso agora. A sua banca lhe perguntou isso agora em 2019. Então, você fique aí atento a essa pergunta. 2. Pessoa de 17 anos, titular de estabelecimento comercial com economia própria. Pessoa de 25 anos que bebe eventualmente. Bom, pessoa com 17 anos é uma pessoa relativamente, confere? É uma pessoa relativamente incapaz. Quem vai dizer isso é o artigo 4º, inciso 1º do Código Civil. E uma pessoa de 25 anos é uma pessoa capaz. Quem vai dizer que é uma pessoa capaz é o artigo 5º que a gente acabou de ver. Portanto, essa questão também é falsa. Letra C. Pessoa de 16 anos completos, casadas. E pessoa de 45 anos que, por causa transitória, não pode exprimir a sua vontade. Então, repare, eu tenho que marcar um agente capaz e outro relativamente capaz. Confere? Se essa pessoa tem 16 anos completos e é casada, ela está emancipada. Artigo 5º, inciso 2º. E se, por outro lado, a pessoa... Então, artigo 5º, confere? Inciso 2. Parágrafo único, inciso 2. E essa pessoa com causa transitória não pode exprimir a sua vontade. Artigo 4º, inciso 3. Faz sentido? Então, aqui é uma questão correta e você tem o fundamento jurídico em 2 artigos de lei que nós estudamos. Vamos adiante. Pessoa de 15 anos que exerce função pública temporária. Se a função pública é temporária, não emancipou. Além disso, só tem 15 anos, mas não emancipou, porque tinha que ser uma função pública efetiva. Emprego público efetivo. Pessoa de 21 anos viciada em tóxico. Aqui você tem uma incapacidade relativa. Confere? Pessoa de 16 anos que colou grau em curso de ensino médio. Se o ensino é médio, não emancipou. Então, essa questão exigia do candidato 3 artigos apenas. O artigo 3º, o artigo 4º e, finalmente, o artigo 5º do nosso Código Civil Brasileiro. Se você dominasse essa trinca, artigo 3, 4 e 5, você brilhava. E você percebe que o nível da sua prova é esse. E os temas são esses que a gente está tratando. É uma questão de foco, de objetividade. Avançando no nosso bate-papo, a gente vai para a questão de número 6, tá? E na questão de número 6,
Na questão de número 6, vai se dizer o seguinte, não é? A respeito da personalidade e da capacidade das pessoas naturais, assinale a alternativa correta, não é? Letra A. Até completarem 16 anos de idade, as pessoas são dotadas de personalidade e capacidade civil de direito, mas são absolutamente incapazes de praticar pessoalmente os atos da vida civil, devendo ser representadas pelos seus pais ou curadores. Então, até completarem 16 anos de idade, elas têm personalidade, elas têm capacidade de direito, perfeito, artigo 1º, e 2º, porque elas adquirem essa personalidade do nascimento com vida, confere? Elas adquirem essa personalidade do nascimento com vida, mas realmente elas serão absolutamente incapazes. Agora voltamos ao artigo 3º. Elas são absolutamente incapazes de praticar os atos da vida civil. Confere? Devendo ser representadas. Então, é a questão que exigir aí o artigos 1, 2 e 3. B de bola. Os menores de 16 anos, as pessoas menores de 16 anos e as portadoras de deficiência mental, intelectual, sensorial são absolutamente capazes. Falso. Deficiente, você já viu. Não é incapacidade. Estatuto da pessoa com deficiência, artigo 6º e 84. Artigo 6º e 84. Confere? Vamos adiante. C de casa. As pessoas maiores de 16 anos e menores de 18 anos e as portadoras de deficiência mental, intelectual ou sensorial são relativamente incapazes. A gente já viu que deficiente não é incapaz. Então, o fundamento é o mesmo. Estatuto da pessoa com deficiência. Artigo 6º e 84 falseiam a letra C. D de dado. As pessoas menores de 16 anos e as com deficiência mental e intelectual, por serem absolutamente capazes, falso de novo, deficiente não é incapaz, fundamento jurídico semelhante. Confere? Letra E. As pessoas com deficiência mental, por serem incapazes, falso de novo. Uma questão que fica muito fácil depois que a gente realça o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porém, uma questão que muita gente boa erra, muita gente boa se passa. Você não vai errar. Você aprendeu, você ouviu a explicação, estudou a teoria e viu como acontece, como a sua banca lhe pergunta. Exatamente como ela lhe perguntou em 2019. Então, não tem como dar errado. Só questão de 2019. Vamos lá. Outra de 2019. Prefeitura de Itapevi, agora São Paulo. Assinale a alternativa que corresponde, em regra, às características do direito de personalidade. É um direito absoluto? É. É um direito imprescritível? É. É inato, inerente à pessoa humana? Sim. É um direito vitalício? Também, porque acompanha a pessoa humana em sua vida. Repare, nós ainda não estudamos os direitos da personalidade a miúde, entre os artigos 11 a 21 do Código Civil. Mas essas são as características do direito da personalidade, cujo ponto de partida legal do estudo é o artigo 11, mas cujo estudo mesmo estará na doutrina. O artigo 11 vai dizer: salvo disposição em contrário, os direitos da personalidade são irrenunciáveis e intransmissíveis, não podendo seu exercício sofrer limitação voluntária. Ok. Tudo bem. Porém, esses direitos da personalidade, além de absolutos,
porque podem ser oponíveis erga omnes, e absoluto significa isso, oponibilidade contra todos. Eles são imprescritíveis. Em que sentido? No sentido de que o fato de não se exercer os direitos da personalidade não impede que o titular a qualquer tempo exija-os, exerça-os, não gera prescrição. Por isso que são imprescritíveis. São absolutos porque oponíveis erga omnes, imprescritíveis por isso. São inatos porque são inerentes à pessoa humana. São inerentes à pessoa humana, à sua condição. E, finalmente, eles são vitalícios, porque ele acompanha a pessoa em sua vida, durante toda a vida. É um direito vitalício. Bom, letra A é o gabarito. Quando a letra B diz que é uma característica a intransmissibilidade, essa intransmissibilidade é mais ou menos. Porque eu posso ceder minha imagem, eu posso fazer transplante de órgãos. Então, essa intransmissibilidade é relativa, ela não é absoluta. Quando se diz renunciável, em regra, esse direito é irrenunciável, mas em certos casos pode ser renunciável. Absoluto, tudo bem, porque é oponível erga omnes, inalienável, tudo bem, mas há aqui algumas críticas à intransmissibilidade e à irrenunciabilidade. Então, aqui estariam os momentos polêmicos. Disse adiante, na letra C, que o direito da personalidade é extrapatrimonial. Perfeito, não tem valor econômico imediato, né? Quanto vale um pulmão, por exemplo, uma vida? Não tem valor, então é extrapatrimonial. O seu exercício não pode sofrer limitação voluntária. Artigo 11, mais uma vez, do Código, mais a doutrina. Então, isso torna também falsa a letra C, porque a letra C afirma que pode sofrer limitação voluntária. Letra D, vitalício, transmissível, absoluto e inalienável. Vitalício, transmissível, absoluto e inalienável. Então, seria um direito vitalício, ok, transmissível mais ou menos, porque, em regra, ele é intransmissível, né? Absoluto e inalienável. Então, a crítica estaria aqui, mais uma vez, o artigo 11. E a letra E é falsa por quê? Por causa do prescritível. Inato, absoluto e vitalício, tudo bem, mas prescritível, não. Prescritível, não. Então, você tem aqui o contexto, dos direitos da personalidade. Insista-se, doutrina. Você não vai encontrar isso na jurisprudência, tá? Vamos fazer a nossa última questão? A nossa última questão está aqui, ó, 8ª. VUNESP 2018, Câmara de Nova Odessa, São Paulo. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. No entanto, a capacidade pode ser relativa ou absoluta em algumas situações. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. Letra A. São absolutamente incapazes os que, mesmo por causa transitória, matou a questão, aqui já é falsa, porque o critério da incapacidade absoluta é um critério etário, é um critério objetivo, é o menor de 16 anos e nada mais. Artigo 3º do Código Civil. E pessoas que por causa transitória ou permanente não podem exprimir a sua vontade são relativamente incapazes. Vai lá também no artigo 4º, inciso 4º, se a memória não me falha, do nosso Código Civil Brasileiro, que você vai verificar que essas pessoas, a bem da verdade, ao contrário do que sugeriu a questão, elas são relativamente incapazes. Inciso 3º, tá? Elas são relativamente e não absolutamente. Então, você tem aqui uma questão falsa. B de bola. São relativamente incapazes os excepcionais, sem desenvolvimento mental incompleto. Falso. Porque os excepcionais, eles são deficientes e não incapazes. Entrou mais uma vez aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seus artigos
sexto e 84. C de casa. São relativamente incapazes aqueles que, por deficiência mental, tenham discernimento reduzido. São relativamente incapazes aqueles que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido. Você já deve intuir que isso é falso pelo mesmo fundamento. Essas pessoas não são incapazes. É PD. Essas pessoas são deficientes. O fundamento é o mesmo da letra B de bola. D de dado. São relativamente incapazes aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. Verdade. A gente explicou isso na parte teórica da aula. Artigo 4º, inciso 3º do Código Civil. Letra E. São absolutamente incapazes aqueles que, por enfermidade ou deficiência, falso, enfermidade e deficiência mental, não é causa de incapacidade, muito menos incapacidade absoluta. Estatuto da pessoa com deficiência. EPD, artigo 6º e 8º. E com isso a gente conclui o nosso bate-papo. Hoje, nessa aula, nós estudamos Lindbe e nós estudamos pessoa natural. Sabe o que a gente vai estudar na aula 2? Pessoa jurídica. Se você quiser adiantar, artigo 40 e seguintes do Código Civil. Do 40 ao 69, já lê esses artigos de lei para vir pronto, né? E tem muita coisa boa na pessoa jurídica. Desconsideração da personalidade, por exemplo, ela foi redesenhada pela Lei da Liberdade Econômica, em 20 de setembro de 2019. Então, é um encontro certo, com muita novidade também para você. Se você gostou dessa aula, printa ela agora, coloca no seu Instagram e me marca, eu quero lhe conhecer, eu quero trocar uma ideia, engajar-me com você nas redes sociais, tá? E lembre-se, na minha página de Instagram, o @Roberto_Civil, tem uma bio lá com a lista de transmissão. Me segue, você vai receber material gratuito o tempo inteiro. E se não quiser, tá tudo bem, tá lá. E se lhe for útil, quem sabe isso não é um suporte a mais para a sua aprovação, né? Pois é, um grande abraço, bom descanso e até a próxima aula.